Oi, oi, gente! Eu sou a Carol, sim, eu sou formada em História e hoje eu vou contar para vocês um pouco aqui sobre a Primeira Guerra Mundial. Gente, a Primeira Guerra Mundial, para começo de conversa, ela começa entre 1914 e termina em 1918. Tem alguns livros mais antigos que falam que ela iniciou em 1913 e terminou em 1917. Só que muitos historiadores, isso é muito debatido, costumam falar que ela iniciou em 1914 e terminou em 1918. Então, vamos ficar com essas datas. Ela foi uma guerra muito sangrenta, muito sangrenta. Ela teve, assim, cerca de 10 a 20 milhões de mortos. Sim, e também muitos livros e muitos historiadores costumam falar aí cerca de 15 milhões, porque não se sabe ao certo, fica entre 10 e 20 milhões, né? Começou aí o fim da paz armada, que não era bem uma paz assim, não tinha muito uma paz não tinha, mas eles estavam ali quietos, os países estavam quietos, sem guerra, sem briga, né? Era uma falsa paz, né? Muitos costumam dizer que era uma falsa paz. E aí, quais foram os marcos aí do início da Primeira Guerra Mundial? Bom, primeiro foi um descrédito com a modernidade, né? A gente tem aí o fim da Belle Époque. E o que é essa Belle Époque? Nada mais é do que Bela Época. Aqui para vocês entenderem melhor aqui no brasileiro, Bela Época. E essa Bela Época, ela é mais ou menos assim. Ela começa ali com o começo da modernidade, começo da modernização. E o que vai ser essa modernização? Essa modernização, gente, nada mais é do que o começo da energia elétrica, as bicicletas, a fotografia, o cinema. Para as pessoas na época, isso foi uma grande revolução, isso foi um grande marco. Sabe os bailinhos? Os bailinhos aí que vocês costumam ir, bem parecidos assim com os bailes de hoje em dia. Começou ali, por quê? Porque o pessoal podia sair à noite, porque tava tudo iluminado. Então, assim, foi um marco, assim, um grande marco para a história foi a Belle Époque, que é a Bela Época. Então, assim, o começo da Primeira Guerra, a Primeira Guerra em si, ela foi um tanto diferente da Segunda Guerra Mundial. Por quê? Porque a Primeira Guerra ela é conhecida como a Guerra das Trincheiras. Gravem isso. Guerra das Trincheiras. O que é essas trincheiras? A produção, bota uma fotinho aqui das trincheiras. As trincheiras nada mais eram do que túneis que eles faziam por dentro da própria terra, sabe? Eles faziam uns túneis, assim, umas passagens. A Segunda Guerra Mundial, eles vão ter um planejamento maior, eles vão ter estratégias melhores, um armamento aí um pouco mais sofisticado, diferente da Primeira Guerra. Então eram trincheiras que eles faziam, esses túneis, e os soldados ficavam escondidos. Então era um piu-piu-piu-piu, piu-piu-piu-piu, um negócio assim, sabe? Era mais ou menos assim. Então eles começavam a atirar e, enfim, era isso, essas trincheiras. E é muito triste porque eles achavam no começo da guerra que essa guerra não ia muito longe, que essa guerra não ia durar, né? Então, era aquele negócio, assim, que eles falavam, assim, os maridos, quando saíam de casa, as mulheres falavam, na volta, traz pão com manteiga, né? Elas achavam que eles já iam voltar, porque às vezes eles iam, né? Surgiu uma guerra, você se apresentar ao quartel. Então eles saíam de casa, eles iam lá nos quartéis, se apresentavam e já voltavam no mesmo dia. Eles mudaram de ideia, não vai ter mais guerra. Ou a guerra durava uma semana, um mês, 2 meses para ser uma guerra longa. E não foi o que aconteceu.
A guerra durou muito mais do que eles esperavam. E aí, a gente vai ter essa coisa que eles falavam que a guerra ia terminar antes do Natal, né? Então era falado, essa guerra não vai até o Natal, essa guerra vai terminar antes do Natal vai estar todo mundo em casa. Mas isso não acontece. Passa Natal, chega o outro Natal e eles não voltam para casa. Tem um livro que eu gosto muito e eu gostaria de indicar para vocês também, para quem gosta dessa leitura. É um livro muito legal, é do mesmo autor do Menino do Pijama Listrado. O título é assim, Fique Onde Está, Então Corra. A produção vai botar aqui o livrinho, a capinha do livro, para vocês verem como que ele é, caso vocês tenham interesse em comprar. É uma leitura muito legal, é sobre um menino que o pai dele vai para essa guerra, ele vai participar da Primeira Guerra Mundial e o menino fica na esperança que o pai logo vai voltar. Só que o pai não volta. E aí ele sai para ir atrás do pai dele, para procurar o pai dele. Então assim, não vou dar muito spoiler desse livro, mas é uma leitura muito bacana e conta assim bem como que foi isso deles ficarem esperando, ansiosos. Será que vai voltar hoje? E eles começaram a ver que a guerra estava sendo muito mais sangrenta do que eles imaginavam. Certo? Vamos para as causas do início dessa guerra. O que tanto eles queriam brigar? Por que eles estavam brigando? Disputas imperialistas entre a Inglaterra, a França e a Alemanha, e elas estavam disputando territórios na África e na Ásia, certo? Disputas pelo controle do mercado. E essa disputa estava acontecendo entre a Inglaterra e a Alemanha, porque até então a Alemanha, ela não tinha muito essa coisa de modernidade. Quem liderava isso era a Inglaterra, porque a gente vai ter aí a Revolução Industrial, que vai acontecer tudo com a Inglaterra, né, lá na Inglaterra. E, enfim, não se dava muito, a Alemanha ali não estava muito presente nisso. Mas a Alemanha começa a ter mais presença no mercado e a Inglaterra não tá gostando disso, não tá concordando com isso. Os movimentos nacionalistas e o revanchismo. E o que é isso? A gente vai ter o pan-eslavismo e a gente vai ter as questões dos Balcãs. O pan-eslavismo, ele é uma união dos povos eslavos que tem ali na Europa. E ele vai ser liderado pela Rússia. Presta atenção. E outros países da Europa não vão gostar muito disso, dessa união aí dos povos eslavos. E esse movimento pan-eslavismo, ele defendia a união dos povos eslavos da Europa. Então, assim, os Balcãs, a questão dos Balcãs é uma questão ali, né, pouco diferente. Por quê? Porque os Balcãs, eles ficam no sul da Europa, território ali do sul da Europa. E eles eram liderados, governados, comandados pelo Império Austro-Húngaro. Só que eles não queriam mais isso. Eles queriam fazer parte da Sérvia. E a Sérvia fica ali nos Balcãs e ela era um país independente. Então, eles queriam uma unificação desse território. Eles queriam fazer parte do território ali da Sérvia. Certo? Certo. A Alemanha, ela vai passar a ser reconhecida como Alemanha a partir do século XIX. E ela vai ter uma guerra com a França. E essa guerra vai se chamar a Guerra Franco-Prussiana. Então, ela entra em guerra, a França perde, a Alemanha é reconhecida e vira Alemanha, porque até então a Alemanha era Prússia, não era Alemanha, né? Ainda não era reconhecida ali. E a Alemanha passa a ser reconhecida. E os franceses não gostam nada de perder essa guerra. Eles queriam uma revanche, certo? Então aí a gente vai ter também o revanchismo francês, que vai entrar nessa lista de motivos para o começo da Primeira Guerra Mundial. Tá, ok. Vocês vão ver que
tudo que não foi resolvido na Primeira Guerra vai ser resolvido na Segunda. Mas calma, que até aí tem chão. A gente vai ter agora uma corrida armamentista. Eles vão me perguntar, tá, Carol, o que é essa corrida armamentista? Quando se fala em corrida armamentista, é que todos os países ali, eles já estavam ligados que ia acontecer uma guerra. Eles já estavam ligados, opa, vai acontecer uma guerra aí, o negócio vai pegar fogo. E aí eles começam a se preparar e a se armar. Então eles começaram a se armar. Aí agora a gente vai falar da política das alianças. E nessas alianças vocês têm que prestar atenção e vocês têm que entender aí as alianças que vão ser formadas. Então a gente vai ter a Tríplice Aliança, que é Alemanha, Itália e o Império Austro-Húngaro. E quando eu falo de Império Austro-Húngaro, calma, vocês precisam também entender o que é esse Império Austro-Húngaro. Eu não sou muito boa com geografia, então eu não vou me estender muito, porque senão eu posso acabar passando uma informação errada aqui e nós não queremos isto, certo? Então, beleza. A gente tem a Áustria e a gente tem a Hungria. Entendam. A Áustria não tem nada a ver com a Austrália, porque tem alunos que quando a gente fala de Áustria, eles já começam a imaginar a Austrália, não tem nada a ver com a Austrália. A Áustria é ali um paizinho que faz parte da Europa, a Austrália é outra coisa. Tá. Então, o Império Austro-Húngaro tem a Áustria, tem a Hungria e tem os outros países ali em volta. Produção, por favor, bote uma imagem. E a gente vai ter a Tríplice Entende, que vai ser formada pelo Reino Unido, pela França, pela Rússia e mais tarde os Estados Unidos vai entrar também. Quase ali no final da guerra, 1917, os Estados Unidos entram. Porque os Estados Unidos sempre tá envolvido numa guerra. Tem uma treta, pois eles dão um jeito de entrar, eles dão um jeito de participar, seja de qual forma for, né? Não tem nada a ver com eles lá na Europa, lá. Mas os Estados Unidos deu um jeito pra entrar, como sempre. Não é a Primeira Guerra que a gente vê isso aí, não. Então, quais foram os motivos pelos quais essa guerra estourou? Vamos falar aqui sobre o estopim da guerra. O estopim foi o conflito, foi na verdade o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando. E quem era o Francisco Ferdinando? Acho muito chique, Francisco Ferdinando. Francisco Ferdinando era um arquiduque. Ele era herdeiro do trono da Áustria-Hungria, do Império Austro-Húngaro. Então ele vai para Sarajevo, que é a capital da Bósnia. Ele vai lá a passeio, enfim. Ele tá lá, tá passeando lá. E ele decide fazer um desfile, uma apresentação, num carro aberto. E neste encontro aí, ele tem um fatídico encontro realmente com um cara que fazia parte do movimento pela independência dos Balcãs. Então ele tem um fatídico encontro. Esse cara que eu acho que eu não vou falar certo o nome dele, mas o nome dele é Gavrilo Príncipe. Não sei pronunciar isso, mas a produção bota aqui o nomezinho dele aqui pra vocês saberem o nome dele. Ele vai e ele assassina o arquiduque Francisco Ferdinando. Ele comete esse assassinato e aí o Império Austro-Húngaro declara guerra. Na verdade, ele declara guerra à Sérvia e à Rússia. Declara guerra à Sérvia e à Rússia. Só que ele já tá ali numa aliança ali com a Alemanha, a Itália, a Áustria. Então, assim, ele já tá fazendo parte da aliança, da Tríplice Aliança. E aí os outros países começam a declarar guerra e é um efeito dominó, isso. Todos os países ali da Europa começam a brigar entre si, começam a declarar guerra uns para os outros e a gente já tem ali as alianças formadas, enfim. Aí começa a Primeira Guerra Mundial. Esse é o estopim para a Primeira Guerra Mundial.
Então, gente, este é um pequeno resumo da Primeira Guerra Mundial. Eu espero que vocês tenham gostado, então por isso não se esquece de se inscrever no meu canal aqui, deixar um like e até o próximo vídeo. Lembrando que eu tô sempre trazendo vídeos aqui pra vocês todas as terças e sextas, então é importante que vocês se inscrevam pra vocês ficarem por dentro de tudo. Até mais, gente!